llegando justo a tiempo. El hermano Paulo con el sermón de la mañana de hoy, el peligro de las cosas pequeñas. Gracias. Buenos días, hermanos, gracia y paz. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo de número 11. Hemos visto hasta aquí dos cosas que son fundamentales en el libro. Primero, la vanidad de la vida sin Dios. Y la segunda cosa que Salomón hace es nos conducir hacia Dios, porque en Dios está nuestra esperanza. En Dios está el sentido último de la vida. Entonces, vamos a leer Eclesiastés 10, de 1 a 11. Las moscas muertas hacen hedor y da mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del impío, del necio, a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo e príncipes que andavam como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quem corta pedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa palavra, graças por essa manhã, graças por cuidar de cada um de nós a lo largo de estes dias. Graças por la saúde, por las bendiciones que o Senhor ha dado a cada um de nós. Te damos graças, ó Deus, porque em meio de la luta diária de la vida, o Senhor está conosco. É uma promessa de nosso Senhor Jesucristo al final do Evangelho de Mateus, que Ele estará conosco hasta o fim. E está em nós por meio do Espírito Santo. E te damos graças por isso, porque através de tu Santo Espírito e de tu palavra somos guiados a viver a vida de maneira sábia em este mundo confuso e marcado por el pecado.
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Alguma vez han notado como algo muito pequeno pode arruinar algo muito grande e custoso? Pense em uma gota de tinta negra em um vestido de novia branco, ou em um pequeno vírus que paralisa a um homem forte. O predicador de Eclesiastes, Salomão, começa esse capítulo com uma imagem que todos podemos entender. Um perfume custoso, preparado com esmero por um profissional, que termina olhando mal, simplesmente por um par de moscas muertas que caíram em ele. Esta é uma advertência sobre a fragilidade da vida e a integridade. Podemos passar anos construindo uma reputação. Podemos passar anos estudando, trabalhando com sabedoria. Pero, irmãos, basta um solo momento de descuido. Uma sola decisão nécia para que todo esse aroma agradável se convierta em um hedor. O mensagem de Eclesiastes 10 não se limita a dizer-nos que a necessidade é mala. Vai mais allá. Nos mostra que a necessidade tem um poder corrosivo desproporcionado. É uma pequena impureza que pode arruinar uma grande fragrância. Um pequeno deslize moral pode desfigurar uma larga trajetória de fidelidade. E um solo acto de insensatez pode ensobrecer uma vida inteira de testemunho. Por isso, esse sermão pode resumir-se da seguinte maneira: não permitas que um momento de necessidade arruine uma vida de integridade. Cuida de los pequenos detalhes de tu caráter e busca a sabedoria de Deus para ser eficaz em um mundo lleno de riesgos. E hoje meditaremos nesse texto que acabamos de ler. Um passagem que nos oferece uma profunda reflexão sobre a sabedoria e a necessidade. E como estas se manifestam em nossas vidas diárias. Veremos como Salomão nos guia através de diversas situações, desde a corrupção sutil hasta os peligros evidentes, sempre contrastando o caminho sábio com o caminho nécio. Consideremos o primeiro ponto, a corrupção de lo pequeno e a revelação do coração. E mientras vou exponendo esse primeiro ponto, mirem os versículos 1 a 3 à medida que eu avanço. Salomão começa sua enseñança com uma imagem vívida que estabelece o tono para todo o capítulo 10. E logo profundiza a la raiz de la sabedoria e la necessidade. Ou seja, vai conduzir-nos a mirar hacia nosso próprio coração. Versículo 1 nos apresenta uma realidade impactante. As moscas muertas hacen hedor e dá mal olor ao perfume do perfumista, assim uma pequena loucura al que é estimado como sábio e honorável. A necessidade, irmãos, tem um poder de destruir que é desproporcionado. Assim como moscas muertas corrompem o unguento do perfumista,
Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Isso nos ensina que o pecado não solo é uma infração ou uma quebra da lei. O pecado é uma força corruptora que danha todo o que toca. Em nossa teologia entendemos que o pecado ha afetado cada área de nossa existência. E creio que não é necessário muito esforço para ver esta natureza pecaminosa se mostrando a diário em várias circunstâncias da vida humana, não? Não existe um rincão da vida humana que haya quedado intacto depois da caída. Por isso que, aunque a graça de Deus, que por la graça de Deus podamos realizar actos que são verdadeiramente sábios, a corrupção do pecado sempre está esperando ocultamente para manchar nosso testemunho. E aqui os estudiosos nos ajudam a entender esse dano do pecado em la natureza humana, dizendo que o pecado não é um acidente superficial, não é como que uma pequena enfermidade, é uma corrupção profunda que se infiltra em la totalidade da vida humana, afetando a mente, afetando a vontade, as emoções, os afectos. E precisamente por isso não podemos subestimar os pequenos pecados, porque suelen ser esses descuidos nossos os que terminam derribando ministérios, famílias, reputações, empregos que pareciam firmes. A advertência bíblica, irmãos, é coerente com esse princípio. Se miramos outros livros fora do contexto de Eclesiastés, vamos ver, por exemplo, Provérbios 22:1, que diz: de mais estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y sin embargo, ese nombre se puede perder en un instante de necesidad. Pablo também nos adverte contra isto em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, que diz: um pouco de levadura leuda toda a massa. Ou seja, lo pequeno nunca é sempre inocente. A vezes, é precisamente lo pequeno lo que mais contamina. E os estudiosos bíblicos nos ajudam a ver a força de essa imagem. Dice uno de los comentaristas bíblicos que a reputação de uma pessoa se construye grano a grano. Se construye grano a grano, pero puede perderse por toneladas. El peligro aqui não é só a grande caída estrepitosa, sino a acumulação de pequenas moscas, pequenas mentiras, pequenos enganos, pequenos orgulhos, pequenos ressentimentos, pequenas concessões ao ego, pequenas palavras sem freno. Nenhuma dessas parece decisiva por si solo, não? Pero juntas, hermanos, terminam haciendo que a vida cristiana pierda su fragancia ante el mundo. La lección es clara. No existen pecados insignificantes. En la vida espiritual, las cosas pequeñas rara vez se quedam pequeñas. Mira qual é a lógica. Um pensamento tolerado termina convertendo-se em hábito. Um hábito
repetido termina formando caráter. E um caráter corrompido acaba manchando o testemunho. Por isso que a vigilância não é um luxo para cristianos que estão crescendo em la comunhão com Cristo. É uma necessidade para todos os creyentes. Agora, havendo visto lo frágil que é nossa imagem exterior, Salomão nos invita a mirar hacia dentro, hacia la raiz de donde brotam nossas ações. El versículo 2 y 3, Salomón dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. En el lenguaje bíblico, la derecha representa el lugar de habilidad, el favor, la rectitud. No se trata de una cuestión de lateralidad física, derecha e izquierda, sino de orientación moral, espiritual. Tiene que ver con hacia donde inclina tu corazón. El corazón es el centro de mando de la vida humana. Es ahí, en el corazón, donde se toman decisiones antes que se salgan a la luz. Los teólogos van a decir que el corazón no es solo la sede de las emociones pasajeras, sino el núcleo de la persona. El lugar donde se articulan voluntad, afectos y propósitos. Y si el corazón está desordenado, todo lo demás terminará desordenado. Por eso la sabiduría bíblica no se reduce a acumular datos, acumular información, acumular conocimiento bíblico, sino es una disposición interior que inclina la vida hacia Dios. Y mira que la teología destaca que esta distinción entre derecha e izquierda muestra que la sabiduría no es solo tener esa información en la cabeza, sino tener una inclinación del alma hacia lo que es correcto delante de Dios. El necio, dice el texto, incluso cuando camina por la calle, revela su falta de juicio. ¿Y por qué es así? Porque su inclinación interna está rota. La inclinación de su corazón está en otra dirección diferente de Dios. Y mira, el necio puede hasta tener lenguaje religioso, apariencia de sensatez, o incluso cierta habilidad práctica, pero si su corazón no está orientado hacia el Señor, terminará avanzando en la dirección equivocada de la necessidad. Y la Biblia es clara, mis hermanos, con respecto a esto. Provérbios 4:23 ordena: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús mismo, em suas enseñanças, confirmou isso em Mateus 12:34, ao dizer que de la abundância del corazón habla la boca. La necesidad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Tarde o temprano,
la dirección del corazón de uno se hará visible en sus palabras, en sus decisiones y en los hábitos de la vida. El versículo de número 3, hermanos, para mí es contundente. Dice que el necio no puede ocultar su necedad. Sus acciones y su manera de conducirse lo delatan públicamente. E sua falta de entendimento é evidente para todos. Isso é importante porque muitas pessoas creem que o problema principal da vida é externo. O problema sempre é as circunstâncias, ou as circunstâncias, a pressão, o entorno, a gente difícil. Pero Eclesiastés nos obriga a ir mais hondo. O verdadeiro problema não é só onde estamos. Aí há problemas, sim. Há pessoas difíceis. Há injustiças. Há muitos pecados. Pero o verdadeiro problema não é onde estamos, sino hacia onde apunta nosso coração. O sábio não é simplesmente o que sabe mais. É el que ha sido orientado por Deus. É el que tem o coração orientado hacia Deus. El necio não é simplesmente el que se equivoca. É el que vive torcido desde dentro. Que tem seu coração inclinado às coisas que são contrárias a Deus. Então, nesse primeiro ponto tratamos de las pequenas coisas, del peligro de las pequeñas coisas e de la revelação del coração. Agora, Salomão não para por aí, avança para os versículos 4 a 7, onde vai tratar de la sabedoria en el trato com la autoridade e las injusticias. Salomão agora nos leva a considerar como a sabedoria e a necessidade se manifestam no âmbito social e político, especialmente no trato com a autoridade e a observação de las injusticias. O versículo 4 diz: se o espírito del príncipe se exaltare contra ti, não dejes tu lugar, porque a mansedumbre hará cessar grandes ofensas. Há mal que é visto debaixo del sol, a maneira de erro emanado del príncipe. A necessidade está colocada em grandes alturas, e os ricos estão sentados em lugar baixo. Vi siervos a caballo e príncipes que andavam como siervos sobre a terra. Aqui a sabedoria se mostra em la capacidade de manter a calma e a compostura frente à ira ou o enojo de uma autoridade. Mira que é grande reto para nós, não? A reação instintiva poderia ser huir, renunciar ou responder com igual ira. Sin embargo, Salomão aconseja: não dejes tu lugar. Es decir, não abandones tu posição, não abandones tu responsabilidade, não reacciones impulsivamente. A clave que Salomão dá para nós é a mansedumbre. La mansedumbre, lejos de ser debilidade, é uma fortaleza controlada. Hermanos, eu estuve em acidente de trânsito em meu país e um amigo que estava conduzindo o carro, não que eu nunca me choquei, já me choquei, mas nessa ocasião não foi eu. E o condutor que foi afetado saiu muito enojado, listo para pelear com meu amigo que estava conduzindo o carro. E meu amigo abre a porta, sai do carro
e disse: mira, perdona-me por conduzir de maneira inadequada e provocar esse acidente. Mira, eu tenho um mecânico que tu puedes levar tu carro e então arreglar e eu pago a conta. Mira se esse amigo saliera del carro enojado de la misma maneira que o outro condutor. O resultado não seria a resolução do problema de imediato. O resultado seria uma pelea muito feia. Então, é aqui que toma relevância a enseñanza de Salomão. A mansedumbre não é uma debilidade, é uma fortaleza controlada, é a capacidade de suportar a injustiça ou a ira sem retaliação, confiando em que uma resposta serena pode desarmar a situação. E um comentarista disse que esta é uma sabedoria prática para a vida em sociedade, onde inevitavelmente nos encontramos com pessoas em posições de poder que podem ser irascíveis ou injustas. E a mansedumbre não só evita um conflito maior, sino que pode fazer cessar grandes ofensas. É decir, calmar a situação, prevenir consequências desastrosas. E essa atitude refleja a paciência e a humildade que caracterizam a pessoa sábia. E que entende que não todo se resolve com confrontação direta. O versículo 5 ao 7 nos mostra uma observação amarga que hace Salomão sobre a injustiça que se vê no mundo. Eu vou mencionar outra vez. Há um mal que é visto debaixo do sol, a maneira de erro emanado del príncipe. A necessidade está colocada em grandes alturas e os ricos estão sentados em lugar baixo. Vi siervos a caballo e príncipes que andam como siervos sobre a terra. O que hace Salomão aqui? Salomão lamenta a perversão da ordem natural e social. É um erro ou uma equivocação que provém de aqueles que estão no poder, quienes a menudo elevam a los necios e degradam a los sábios ou competentes. Hermanos, pensem em la necessidade em las grandes alturas. É uma fuente de muitos males, não? Quando os incompetentes ou corruptos ocupam puesto de liderazgo, as consequências são desastrosas para toda a sociedade. Me parece que Salomão estava mirando o contexto brasileiro quando escreveu essas palavras, não? Los roles invertidos, donde los corruptos ocupam puestos de liderazgo e os que deveriam estar allá não estão. A imagem que Salomão utiliza aqui, siervos a caballo e príncipes que andavam como siervos, é uma inversão total do ordem esperado. Os que deveriam liderar são humilhados e os que deveriam servir que não deveriam servir são exaltados. E esta observação de Salomão ressuena com a realidade de muitos sistemas políticos e sociais a lo largo da história e de nossos dias também, onde a meritocracia
es reemplazada por el favoritismo y la corrupción. Ahora, mire, hermanos, aunque Salomón no nos ofrece una solución directa a estas injusticias en este pasaje, su observación es un llamado a la sabiduría para discernir essas realidades e a la paciencia para soportá-las mientras se busca la justicia. El sabio reconoce essas perversiones, pero no se deja consumir por la amargura, sino que busca actuar com integridade dentro de sua esfera de influência. Eu vou dar um exemplo de quando eu e Kézia trabalhávamos em la comunidade indígena. E la área indígena, la, digamos, demarcada por el gobierno, sempre havia invasores para sacar a madeira e vendê-la. E nada de lo que conseguia com a venda de la madeira seria investido na comunidade. Pero, nesse contexto de invasores, quase que 70% da terra indígena estava tomada de invasores. Quase 70%. E um sacerdote católico que tinha uma ação política na comunidade. Não atuava como um sacerdote, atuava como um capacitador político ali na comunidade. Dijo: mira, tenho aqui armas para vocês, para que vocês vayam e expulsem de sua área os invasores. Pero teníamos ali uma comunidade de 1.500 indígenas, poucos homens, e teníamos ao redor de eles mais de 5.000 pessoas, e preparados para o confronto. Pero esse sacerdote estava impulsando a comunidade a um confronto armado. E me perguntaram: pastor, que pensas tu a respeito? Eu lhe disse: mira, temos os meios legais para tratar desse tema. Podemos ir ao Ministério Público, Polícia Federal, e tratar de retirar essas pessoas de aqui sem uma necessidade de confronto com arma. Pero seguir o conselho del sacerdote. E por la gracia de Deus não houve um confronto, hasta porque a quantidade de pessoas era desigual. Então, de pronto, prenderam todos os homens indígenas e lo hicieron firmar um documento passando a terra indígena para os invasores. Pero por outro lado, havia alguns sábios na comunidade que seguiram o conselho de buscar a ajuda da Polícia Federal. E a polícia se acercou ao local e expulsou todos os invasores sem necessidade de passar por o que eles passaram. Então, isso serve para ilustrar um pouco esta injustiça de que habla Salomão aqui. Somos chamados à sabedoria para discernir essas realidades e à paciência para suportá-las, mientras se busca justiça de maneira que resolva o tema e glorifique a Deus a la vez. Jesus mesmo nos advertiu sobre a hipocrisia e a necessidade de discernir, como vemos em Mateus capítulo 7, onde nos chama a juzgar com justo juízo
no con condenación, sino con discernimiento para reconocer el fruto de la necedad en los demás y en nosotros mismos. Pero Salomón nos lleva um pouco mais allá. Salomón nos leva a considerar agora, no ponto 3, a sabedoria prática em el mundo lleno de riesgos. Versículos 8 a 11. El que hiciere hoyo cairá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quem corta pedras se hiere com ellas, e el que parte lenha en ello peligra. Si se embotare el hierro, e su filo não fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Finalmente, Salomão nos leva ao campo de trabalho, onde a sabedoria se convierte em uma herramienta indispensável para nós como cristianos, para discernir os peligros inerentes à vida e ao esforço humano. Los versículos 8 a 9, Salomão nos advierte sobre os peligros que nos esperam ocultamente em las atividades cotidianas. Cavar um hoyo, mover pedras ou partir lenhas são tarefas necessárias, pero peligrosas. Salomão nos disse que o mundo é um lugar lleno de riesgos. Essas imagens ilustram que qualquer atividade, por simple que pareça, conlleva peligros se não se realiza com cuidado, com habilidade, com previsão. A necessidade, meus irmãos, ou a falta de atenção, ou a imprudência, podem levar a consequências dolorosas ou incluso mortais quando hacemos as tarefas que não toca hacer. Esses versículos nos recordam que a vida humana, a vida mesma, é uma empresa arriesgada. Não podemos evitar os peligros por completo, pero a sabedoria nos ensina a reconhecê-lo e a tomar precauções. Me recuerdo que quando empecé a salir solo para fazer algumas coisas para mis padres, como ir ao banco, tomar um bus, mi padre disse: mira, há que andar atento, mira todos os lados, esteja atento, não é para andar com cabeça baixa, anda mirando a todos. E cuidado quando te encuentras em uma situação de perigo. E essa é o que Salomão está dizendo, em outras palavras. Há que ter cuidado, há que prevenir certas situações. Não estou falando de ser, de poner medo em todas as coisas que vamos fazer, em cada saída que damos de casa, em cada hora que entramos em um carro para conduzir. Não é isso. Pero está atento. Está, em português dizemos precavido, não? E esses versículos nos recordam isto. Vivemos em um mundo bajo a influência do pecado e há riscos por todas as partes. E não podemos evitar todos os peligros, pero podemos
actuar com sabedoria para reconhecê-los, tomar precauções. Então, el que cava um fosso sem cuidado, o que Salomão está dizendo é que pode cair nele. El que derriba um muro sem inspeccionar pode ser mordido por uma serpiente escondida. A necessidade não só se manifesta em grandes errores morais, sino também em la falta de diligência e prudência e ao uso de ferramentas e em las tarefas mais mundanas. A sabedoria, por el contrário, nos impulsa a la prudência e ao uso de las ferramentas adequadas para cada labor. O verso 10 é um versículo clave nesse texto que leemos. E Salomão utiliza o verso 10, que resume parte ou grande parte da enseñança prática de esse capítulo. Que diz o verso 10? Si se embotare el hierro e su filo não fuere amolado, hay que añadir fuerza, entonces más fuerza. Pero la sabedoría es provechosa para dirigir. Trabajar con una hacha sin filo es agotador e ineficiente, ¿no? La sabedoría es ese afilado que nos permite lograr el éxito com o esforço correto. Deus, em sua providência, Deus, em sua graça comum, ha dispuesto um mundo em el que a força sola não basta. A inteligência, a prudência, o bem juízo são dones suyos para que podamos actuar eficazmente sem destruir-nos em el intento. Os estudiosos, uma vez mais, subrayam que a sabedoria aqui é provechosa, é ventajosa, porque orienta a acção e evita o desperdício de energia. Hermanos, aqui não se trata de trabalhar mais duro, se trata de trabalhar de maneira mais inteligente, sábia. E a teologia que nós temos em nossa tradição reformada insiste em que a vida humana foi criada para desarrollar-se bajo la guia de Deus, bajo la sabedoria de Deus, não bajo la mera impulsividade. Pero la sabedoria, por isso a sabedoria não é um adorno intelectual, é uma necessidade moral e prática. Mira, há que fazer a distinção entre sabedoria e inteligência. Há gente muito inteligente, pero que lhe falta sabedoria, não? Pero a sabedoria aqui é a sabedoria bíblica, é a capacidade que Deus nos dá à medida que avançamos em la fé cristiana para aplicar o conhecimento bíblico em todas as áreas da vida. Isso se aplica à nossa vida espiritual e profissional. O apóstolo Pablo, em Colossenses capítulo 3, versículo 23, se nos chama a ser todo de coração, como para o Senhor. E isso inclui usar a cabeça para não trabalhar em vão. Se nos sentimos agotados, sem resultados em lo que estamos fazendo, quizás é momento de deixar de golpear com el hacha embotada e pedir-lhe a Deus a sabedoria que Ele promete dar abundantemente a quienes se la pidem, como diz Santiago capítulo 1, versículo 5, não? E finalmente, irmãos, o versículo de número 11.
El versículo 11 añade una capa más a la sabiduría práctica de Salomón. Mira que dice, si la serpiente muerde, antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Qué Salomón quiere enseñar con esta imagen? Esse versículo está apuntando a la importância del tiempo y la oportunidad. La habilidad de un encantador de serpiente es inútil si la serpiente muerde antes de que pueda actuar. Hermanos, una vez más, la sabiduría no es solo saber qué hacer. La sabiduría también tiene que ver con cuándo hacerlo. Hay un momento oportuno para cada acción y la necedade a menudo se manifesta en la tardanza o en la acción prematura. El texto de Salomón aquí nos recuerda que no solo es peligroso actuar sin preparación, como también es actuar tarde. E a sabedoria que Salomão nos apresenta discerne quando é hora de parar, de preparar mais, e quando é hora de actuar já. Há situações que vão requerer de nós paciência, pero há outras que requerem decisão imediata. Há que tomar uma decisão. E aqui o problema é que a necessidade não logra distinguir entre ambas coisas, pero a sabedoria sim. A sabedoria é capaz de decidir ambas coisas. Aqui se encontra uma grande lição para o ministério, para a família, para a vida cotidiana. E a lição é que a vezes perdemos energia por falta de preparação e outras vezes perdemos oportunidades por tardança. Por isso devemos pedir ao Senhor não só força, devemos pedir por discernimento. Não só buscar ter entusiasmo em lo que hacemos, sino juízo. Não só atividade, sino direção. E delante de todo o que Salomão nos ensina, do versículo 1 ao versículo 11, tem que ver com a sabedoria e a necessidade. Hemos visto a lo largo desse texto que a sabedoria é regalo de Deus para nós. É regalo precioso, pero que deve ser guardado com selo. Uma pequena mosca de pecado pode arruinar grande perfume de integridade. Coração mal orientado nos levará ao fracasso público. A necessidade em el liderazgo causa estragos. E esforço sem sabedoria solo nos trairá cansancio e peligro. Hermanos, creio que se Salomão parasse no versículo 11, se nos dá uma esperança, seria algo desanimador, não? Pero la buena noticia es que, aunque nosotros a menudo somos necios y descuidamos el filo de nuestra vida, tenemos a uno que es la sabiduría encarnada. Tenemos a Cristo Jesús. Él nunca permitió que una mosca de pecado manchara su santidad. Su corazón estuvo perfectamente orientado a ser Padre, sempre à direita de Deus,
en perfecta obediencia y amor. Y Cristo no solo discernió las injusticias de su tiempo, sino que las enfrentó con una mansedumbre que hizo cesar grandes ofensas, como lo vemos en su juicio y crucifixión. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, nos dice: Pois para isso fuisteis llamados, porque também Cristo padeceu por nosotros, dejando-nos ejemplo, para que sigais sus pisadas, el qual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quem quando lhe maldeciam, não respondia com maldição, quando padecia, não ameaçava, sino que encomendava a causa al que juzga justamente. La mansedumbre de nuestro Señor Jesús no foi uma debilidade de Ele, foi a sabedoria perfeita de Deus encarnada. Ele realizou a obra mais eficaz da história, a obra da redenção. E não lo hizo por força bruta, lo hizo por la sabedoria de la cruz, actuando en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, en Cristo encontramos lo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Una vida limpia, un corazón recto, una sabedoria verdadeira. Nosotros no podemos producir isso por nosotros mismos. Ele não só nos ensina o caminho, Ele mesmo é o caminho. Ele não só nos chama a guardar a integridade, Ele mesmo nos sostiene com sua graça para viver em ella. E eu queria apresentar-lhes algumas aplicações práticas para pensarmos durante a semana e para pô-las em prática com a graça do Senhor. Primeiro, identifica as moscas em tu caráter. Não ignore os pecados pequenos. Pide ao Espírito Santo que te mostre que atitudes, que palavras ou pensamentos estão empezando a corromper a fragrância de tu testemunho cristiano. E arrepende-te hoje mesmo. Recuerda que a necessidade, por pequena que seja, pode arruinar uma vida inteira de integridade. Segundo, cuida da orientação de tu coração. Evalua hacia onde se inclina tu coração em los momentos de pressão, em el momento de dificuldade, de injustiça. En nesses momentos, buscas tu próprio caminho ou buscas o caminho da rectitude e o favor de Deus? Aqui é válido recordar que nossa conduta diária é o anúncio público de lo que há em nosso interior, de lo que há em nosso coração. Guarda tu coração sobre todas as coisas, disse Provérbios. Terceira aplicação: cultiva a mansedumbre e a paciência ante a autoridade. Quando o espírito del príncipe se exalte contra ti, não abandones tu lugar, nem respondas com ira. Aprende de Cristo a responder com mansedumbre, confiando em que essa atitude pode desarmar grandes ofensas e honrar a Deus. Quarta aplicação: reconoce os riesgos e prepara-te. A vida e o trabalho estão llenos de peligros. Não atues com imprudência ou negligência. Sé diligente em tus tarefas. Usa as ferramentas adequadas e toma as precauções necessárias. A sabedoria te protege de cair
en el foso que tú mismo cavas. Quinta aplicação: afila tu hacha diariamente. Antes de lançar-te a las tareas del dia ou a tomar decisões importantes, dedica tempo em oração e a la palavra. Não intentes viver a vida cristiana com força bruta. Busca a direção de Deus para que tu esforço seja frutífero e eficaz. E última aplicação: atua com discernimento e en el momento oportuno. Hermanos, não basta conter a habilidade, também é crucial saber quando e como aplicá-la. E aqui nos toca pedir a Deus sabedoria para discernir os tempos e as oportunidades para que nossa ação não seja tardia nem prematura, sino que glorifique a Deus em seu devido tempo. Al final de esta reflexão, mi deseo é que o Senhor nos conceda viver com vigilância de um sábio, confiando sempre em la gracia de aquele que nos sostiene. Bueno, vamos orar.